Bom, boa tarde a todos e todas. Estamos aqui novamente para a nossa aula de proteção e comandos elétricos do curso de automação industrial. Espero que todos estejam bem, com saúde. Aula passada a gente falou um pouquinho sobre o osciloscópio, sobre contator, sobre cargas, lâmpada. Eu trouxe aqui uma lâmpada incandescente, uma lâmpada LED, e a gente viu um pouquinho elas funcionando. E mediu aqui também com o osciloscópio, com o nosso multímetro, e usou também a fonte de corrente contínua. Quem não conseguiu estar presente, acredito que já assistiu o vídeo que eu deixei disponibilizado lá no YouTube e coloquei o link no Moodle. Todos aqui conseguem acessar o material que eu coloco lá no Moodle? Hoje eu coloquei lá uma apostila em PDF, então eu peço para depois, quem não baixou, baixe. Essa apostila foi um professor lá de Piracicaba que fez, e é uma matéria bem bacana, então eu disponibilizei para vocês. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre comandos elétricos, e eu pedi na aula passada também que vocês pesquisassem aplicativos para Android ou para iOS também, né? Aplicativos que pudessem fazer a simulação de comandos elétricos no celular. Alguém conseguiu achar algo interessante? Eu vou pedir para quem achou, depois coloque o nome aqui no bate-papo para vocês compartilharem com a gente, com os alunos. Quem achou algo interessante, coloca o nome do aplicativo e depois a gente analisa e cada um de vocês dá uma olhadinha também. Hoje eu vou falar um pouquinho de comandos elétricos, trazer algumas noções de alguns elementos e circuitos, e também a gente vai olhar um pouquinho um software de simulação que chama CAD eSimu. Ele é um software de simulação para o computador, então é interessante depois a gente ter uma solução também para celular, para quem não tem a possibilidade de usar a simulação de comandos elétricos no computador, poder usar através do celular, seja Android, e eu acho que a maioria dos usuários no mundo usam celular com Android, cerca de mais de 80%, né? Mas quem tiver iPhone também pode procurar alguma solução para sistema operacional iOS, tá bom? Eu vou compartilhar minha tela aqui com vocês. Eu trouxe aquela apostila, essa apostila que eu vou mostrar para vocês, eu coloquei lá no Moodle também. A gente vai começar falando do capítulo 2, depois a gente volta a falar no capítulo 1. Vocês estão vendo a minha tela compartilhada? Ok. Bom, pessoal, a gente vai começar a nossa parte de comandos elétricos falando um pouquinho dos elementos que compõem um circuito de comando elétrico. Então, quando a gente fala em comandos elétricos, uma das principais coisas que a gente precisa ter em mente é que os componentes usados para fazer um circuito de comando elétrico, eles precisam estar acondicionados em algum local. E esse local, a gente chama ele de painel elétrico. Então, quando você entra
numa indústria ou até num, num, numa, num edifício, nós temos aqui, né, na nossa escola vários painéis elétricos. Então, um painel elétrico, ele nada mais é do que uma caixa de metal, uma estrutura metálica, onde dentro dessa estrutura metálica são fixados os dispositivos elétricos, como botão, contator, e são feitas as ligações elétricas através de cabos entre esses elementos dentro do painel elétrico. Então, é um lugar para fixação dos equipamentos e dos dispositivos e ligação entre eles, de uma maneira que fique organizado e distribuído da melhor maneira na sua edificação. Então, quando vocês voltarem aqui para as aulas presenciais, para frequentar fisicamente a escola, vocês vão ver que nós temos alguns painéis elétricos e provavelmente vocês nem, no dia a dia, passando pelos corredores, nem notaram muito a presença deles, mas, por exemplo, do lado da nossa biblioteca, do lado da porta da biblioteca, nós temos um painel elétrico. Lá do lado do laboratório de eletrônica 3, aqui embaixo, em frente à oficina mecânica, nós temos um painel elétrico grande lá também. Então, quando vocês voltarem, a gente vai lá, abre o painel para vocês verem o que tem dentro dele. Tem disjuntores, alguns tem contator, e eu coloquei uma imagem aqui, nós temos um desenho do painel, uma foto do painel elétrico, que ainda não estão com todos os elementos. Nós temos aqui, nesse meio aqui, conexões onde a gente conecta as nossas fases no sistema trifásico, né, R, S, T, e a partir desses barramentos, a gente chama de barramento, né, esses condutores metálicos aqui, fixados aqui no meio, através dos barramentos, a gente conecta a alimentação que vem lá da rua nos disjuntores para a gente fazer a distribuição elétrica pelos circuitos da escola. Então, aqui é um painel elétrico que é usado como um painel de distribuição, também chamado como quadro de distribuição. E eu vou colocar aqui um desenho de um painel elétrico de comando, né? Painel de comandos elétricos, por aqui. Aqui, por exemplo, eu tenho uma foto de um painel de comandos elétricos. Nós temos aqui fusíveis, aqui nós temos disjuntor motor, aqui disjuntor trifásico, com 2 contatores, um transformador, outro transformador. Então, o painel, ele serve para, como eu falei, fixar os dispositivos. Aqui também, ó, uma outra figura de um painel elétrico. Aqui nós temos também placas eletrônicas dentro do painel. Então, o painel, ele tem uma tampa, onde a gente fecha essa tampa e protege os elementos que ficam lá dentro. Então, a gente pode pôr circuitos eletrônicos, os dispositivos que a gente vai ver aqui também, fusível, contator e tudo mais. Então, existe em comandos elétricos uma divisão entre circuitos de comando, que são os circuitos que vão fazer a lógica, vamos dizer assim, a inteligência da maneira elétrica ali, e o circuito de potência. O circuito de potência é o circuito que vai acionar as cargas de altas potências, por exemplo, o motor elétrico. A parte que liga o motor, que faz o motor girar, é um circuito de potência. O circuito de comando vai dar as possibilidades para o circuito de potência acionar. E é o circuito de comando que vai ditar como que vai ser o funcionamento da parte de potência. Então, por exemplo, quando vocês forem ter aula de CLP, o CLP
é um computadorzinho, né? Mini, computador industrial, e com o CLP você consegue acionar, fazer máquinas funcionarem, acionar motor, acionar cargas. Então, a parte do CLP é a parte de comando, é a parte de inteligência, de como que o circuito vai funcionar, e a parte de potência, de ligar o motor, de acender lâmpadas, de acionar o contatores grandes, a gente chama de circuito de potência. A gente vai ver isso com calma aqui, através do diagrama, não tem segredo. Então, o primeiro elemento aqui que eu vou mostrar para vocês, que está na apostila aqui, esse material aqui está lá no Moodle para vocês. Então, assim, quando a gente fala, né, vamos ligar um motor, ligar uma carga, a primeira coisa que a gente vê, que a gente pensa, né, para eu ligar alguma coisa, eu tenho que apertar algum botão. Então, o elemento essencial de comandos elétricos é o nosso botão. Aqui tem uma fotinho com alguns tipos de botões. Tem duas fotos aqui com diferentes tipos de botões. Então, o botão, a hora que você pressiona esse botão, ele faz um contato elétrico entre dois pontos. Então, se eu tenho uma conexão de um lado e uma conexão do outro, a hora que eu fecho esse contato, ele vai ligar ponto A no ponto B. É o mesmo princípio do interruptor de lâmpada. Então, quando a gente acende uma lâmpada na nossa casa, através do interruptor, nada mais é do que um botão que vai fechar um contato dentro do interruptor. Pois bem, aqui nós temos um desenho de como seria internamente esse botão. Então, onde está escrito acionamento, é onde a gente vai apertar com o nosso dedo. Tem uma mola de retorno, ou seja, se você soltar o dedo, esse botão vai voltar ao estado inicial dele. E dentro do botão, nós temos aqui dois tipos de contatos. Um contato NF e um contato NA. NF é a sigla para o termo normal fechado. E NA é a sigla para o termo normal aberto. Então, quando eu aciono esse botão aqui, com o meu dedo, o contato que é normal fechado, ele vai abrir. Ele vai desligar. E o contato que é normal aberto, quando eu aperto o botão, ele vai fechar. Então, fazendo uma analogia de novo com o nosso interruptor da lâmpada da nossa casa. O nosso contato da lâmpada, quando a gente aperta o botão do interruptor, ele é um contato lá dentro normal aberto, que quando eu aperto esse interruptor, ele vai fechar. Então, o NF ou NA, ele diz qual é o estado natural daquele botão, daquele contato, né? Lembrando que um botão pode ter diversos contatos, mais que um contato. No caso nosso aqui, esse botão tem dois contatos. Então, o NF, chamado de normal fechado, também vocês vão encontrar algumas literaturas, normalmente fechado, tá? É a mesma coisa, ou normal fechado ou normalmente fechado. E o NA é o normal aberto ou normalmente aberto. Tudo bem até aqui, pessoal? Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês colocam aqui no chat que eu respondo. Ou abre o microfone, pode me interromper a hora que for, tá bom? Então, o botão, também chamado de botoeira, pode ter vários contatos elétricos dentro dele. E aqui fala assim, ó, os dispositivos de botão, eles nunca são aplicados diretamente para acionar um motor. Então, em comandos elétricos, vocês não vão ver um botão sendo usado para ligar. A hora que você aperta o botão, você liga diretamente o contato que passa, a corrente que passa naquele botão, passar no motor. Ou seja, ligar o contato, o condutor ligado no botão, ligado diretamente no motor. Por quê? Porque os motores, claro que existem motores de pequena potência, mas quando a gente fala em acionamentos elétricos numa fábrica, por exemplo, os motores já têm uma certa potência elétrica, por exemplo, de
meio cavalo ou 1 cavalo. Se vocês forem lembrar de conversão lá de unidades lá em física, ou mesmo em elétrica, né? 1 cavalo são 736 watts. Então, um motor de 736 watts é um motor de uma potência razoável. Vamos fazer uma continha rápida aqui. Se eu tiver 220, potência é igual a tensão vezes corrente. Então, se eu tiver corrente é igual a potência dividido por tensão, né? Se eu dividir 736 por 220, nós vamos ter uma corrente de 3,34 amperes. Um botão provavelmente suportaria essa corrente. Agora, se eu tenho um motor, por exemplo, de 10 cavalos, nós estamos falando de 30 amperes no motor. E é um motor comum de se encontrar numa indústria, por exemplo. Então, se a gente fala em 10 cavalos, né? 10 cavalos, a gente está falando em mais de 7.000 watts. Cerca de 30 amperes. Então, um botão desse, ele não suporta, nos contatos dele, uma corrente tão alta de 30 amperes. Provavelmente ele vai suportar algo em torno de 10 amperes. Claro, tem que olhar a especificação do botão. Mas geralmente um botão desse suporta em torno de 10 amperes de corrente passando pelos contatos. Então, se você vai acionar um motor de 30, de 10 cavalos, já um botão desse não poderia acionar diretamente o motor. Então, via de regra, não se encontra esse tipo de configuração. Então, o botão ele vai acionar um contator, e esse contator, vamos relembrar aqui o contator. Aqui eu tenho o meu contator, né, um exemplo de contator. Então, o botão vai estar conectado por um fio no contator. A hora que eu apertar o botão, eu vou energizar a bobina desse contator. Aí, internamente no contator, essa bobina vai gerar um eletroímã. Esse eletroímã vai puxar uma série de contatos e esses contatos vão atracar. Eles vão fechar. Ou abrir se for um contato normal fechado. Aqui nesse contator nós temos um contato normal aberto e um contato normal fechado. Tá aqui, como ele está em inglês, ele está escrito assim, ó, NO. Então, esses dois parafusos são do contato normal aberto e NC, normal closed, normally closed. Então, tem normal fechado e normal aberto. Então, quando eu apertar meu botão, eu vou energizar o contator. Aí, o contator, ele tem os contatos aqui de potência, que são contatos que suportam uma corrente maior, ou seja, são contatos mais grossos, tem mais cobre, então eles suportam uma corrente elétrica maior do que os contatos pequenos. Aí os contatos desse contator, os contatos de potência, vão acionar o nosso motor. Esse contator aqui, ele suporta motores aqui de 3 cavalos, tá? Então nós temos aí mais de 2.000 watts, cerca de 2.400 watts que ele pode acionar, tá bom? Então ele é feito para isso. Outro elemento do nosso acionamento elétrico, relé. Para quem nunca viu um relé, quando a gente está num carro e alguém aciona a alavanca da seta do carro, aquele barulhinho que fica, aquele tic-tac que fica batendo e acende a luz do pisca, né, para você dar a seta, ou quando você aciona o pisca-alerta do carro, aquele barulhinho que fica é um relé. Esse relé ele fica ligando e desligando, ligando e desligando. Então aquele barulhinho é o contatinho do relé fechando. Então o relé é o mesmo princípio do contator, só que ele é menor e ele tem menos contatos que um contator. Geralmente um relé tem 2 contatos, um contato ou 2 contatos. Vamos mostrar aqui o nosso
relézinho por dentro. Então, nessa figura aqui, 2.2, a gente tem um diagrama esquemático que mostra o conceito de funcionamento do relé. Então, nos números 1 e 2, são os terminais da minha bobina. O que é uma bobina? Uma bobina é um fio enrolado, com várias voltas. Vocês lembram lá de física, aquela questão da regra da mão direita? Então, quando a gente passa uma corrente elétrica por um condutor, ao redor do condutor aparecem linhas de campo eletromagnético. Estão lembrados disso? Então, se a gente pega um condutor e dá várias voltas nele formando uma bobina, a gente potencializa essa criação desse campo eletromagnético numa área pequena. Então, a gente tem uma grande criação no campo magnético num pequeno espaço. E um detalhe muito importante, que eu lembro que quando eu estava aprendendo isso lá no curso técnico, o curso técnico de automação, na minha época era colegial técnico, né? Não chamava integrado. E eu lembro que nas primeiras aulas eu fiquei com essa dúvida. E eu acabei não perguntando, tal, mas e depois demorou um pouquinho, mas aí eu fui pesquisando, tal, conversando, e eu tirei essa dúvida. Se você pega um condutor elétrico e forma uma bobina, a gente tem as espiras, né? Cada volta é uma espira. As espiras encostando uma na outra, se você tem um condutor que não tem um isolamento em volta, você não tem mais uma bobina, porque você está tendo um contato elétrico ali, né? Dessas espiras. Então, para você fazer uma bobina, o condutor tem que estar isolado. Então, o condutor de cobre, nas bobinas dentro de motor, dentro do relé ou dentro do contator, esse condutor de cobre ele tem uma camada de esmalte, de verniz em volta. Então, quando você vai enrolando e encostando uma espira na outra, uma do lado da outra, elas não estão em contato elétrico, porque tem um verniz que isola o condutor. Tudo bem? Então aqui nós temos a bobina. Quando a gente passa uma corrente elétrica contínua por essa bobina, existe um campo magnético. E dentro dessa bobina, no meio, né, no interior da bobina, então imagina que a gente tem uma bobina que forma um cilindro, ela fica oca, né? No interior dessa bobina, nós temos um núcleo de elemento de um material metálico ferro-magnético. Então, nós temos diferentes tipos de metais na nossa tabela periódica, né? Os materiais ferromagnéticos são aqueles materiais que eles têm uma alta permissividade magnética. Então, quando existe um campo magnético passando por esse elemento ferromagnético, ele tem uma condução eletromagnética, uma condução de campo magnético melhor do que a gente deixar sem o núcleo. Então, com o núcleo ferromagnético, a gente concentra as linhas de campo ali e a gente forma um eletroímã. Então, esse eletroímã, quando a gente passa uma corrente elétrica pela bobina, cria um campo magnético que puxa o metal do contato. Então, o contato é acionado. Então, você vê que no pino 3 nós temos um conector. No pino 4 é o conector responsável pelo contato NF, ou seja, normal fechado, e o 5 é o NA. Então, quando eu energizar o meu relé, o contato NF vai abrir e o contato NA vai fechar. Tudo bem? Vocês conseguem visualizar isso aqui? Nós vamos ter uma atuação. Então, no estado de repouso, nós temos uma conexão entre o pino 3 e o pino 4. A hora que eu ligar, que eu energizar meu relé, nós vamos ter uma conexão elétrica entre o pino 3 e o pino 5. Tudo bem? Então, quando eu aciono um relé, o contato NF ele se abre antes do contato NA fechar. É muito rápido isso, né? São milissegundos nessa transição. Mas o contato NF abre alguns milissegundos antes do contato NA fechar. Bom,
Seguindo no mesmo conceito de eletromagnetismo e contato elétrico, nós temos os contatores. Então, aqui no texto está até falando, né? Para fins didáticos, a gente pode considerar os contatores como relés expandidos, pois o princípio de funcionamento é similar. Então, o contator é um relé mais elaborado, mais sofisticado, com mais coisas. Então, ó, o contator é um elemento eletromecânico de comando à distância. Então, por exemplo, a gente tem um painelzinho de uma bomba de um poço. Vamos pensar assim. Então, nós temos um painelzinho elétrico, vai ter um botão, né? Aí chega a alimentação lá, duas fases, ou uma fase e um neutro. A hora que eu apertar o botão, eu aciono o contator, e esse contator aciona o motor da bomba. E a bomba puxa a água do poço. Então, aqui nós temos, na figura 2.3, um diagrama esquemático de como seria o nosso contator por dentro. Então, A1 e A2 são os dois terminais dos extremos dessa bobina, igual, semelhante à bobina do relé. Nós temos aqui uma bobina com várias espiras, e no núcleo dessa bobina nós temos um núcleo ferromagnético, aquele mesmo material do núcleo da bobina do relé. Então, esse núcleo ferromagnético ele vai potencializar as linhas de campo magnético, e nós vamos ter, quando essa bobina for acionada eletricamente, nós vamos ter esse conjunto de contatos sendo puxados pelo efeito magnético. Aqui nós vamos criar um eletroímã também, e os contatos vão atracar, ou seja, ele vai puxar esse elemento todo metálico do meio do contator, e os contatos vão atracar. Então, ó, se a gente for analisar aqui, ó, entre o pino 1 e o pino 2, nós vamos ter um contato Na, ele está normalmente aberto. Quando eu energizar a nossa bobina, esse contato vai fechar. Então, nós vamos ter uma condução elétrica entre o pino 1 e o pino 2. Entre o pino 3 e o pino 4, também é um contato Na. E entre o pino 5 e o pino 6, é um contato NF, um contato normal fechado. Então, quando o meu contator atracar, esse contato ele vai abrir. Vai desligar o que tiver ligado nele. Tudo bem? Aqui, mais uma foto de exemplos de contatores. Tudo bem? Então, falamos um pouquinho de relé, contator e botão. Eu quero mostrar para vocês, depois a gente volta a falar de detalhes de contator, especificações técnicas de contator, tá bom? A gente vai falar de AC1, AC2, etc. Mas eu quero mostrar para vocês aqui a parte de símbolos, para a gente já começar a fazer o circuitinho usando alguns símbolos de comandos elétricos, lá no CAD-SIMU. Eu trouxe aqui o CAD-SIMU, está aberto no meu computador, eu vou mostrar para vocês como que é a interface dele, a gente vai fazer junto aqui um circuitinho bem simples. Quem usa computador pode baixar depois, se você colocar lá no Google CAD-SIMU, vocês acham fácil como baixar, é gratuito. Deixa eu escrever aqui o nome dele certinho, é CAD-SIMU. Pus no chat para vocês aí, mas eu baixei lá do próprio Google mesmo. Pus no Google e achei um site e baixei ele lá. Então, se a gente pegar os símbolos padrões ABNT, quando você for interpretar um esquema elétrico de um painel elétrico, de um painel de comandos, ou de uma máquina, quando vocês voltarem aqui, a gente pode pegar, por exemplo, a máquina CNC lá do laboratório, pegar o esquema elétrico dela e ver como que estão as ligações dentro dela. A gente pode pegar
manual elétrico da estação de manufatura também. Vocês verem o diagrama elétrico, os comandos elétricos da máquina. É bem legal a gente fazer isso para vocês verem como que é uma máquina por dentro e tal. Então vocês vão encontrar vários desses símbolos aqui. Então o símbolo, esse primeiro símbolo aqui é um símbolo de uma botoeira NA. Então é um botão normal aberto. Vocês estão vendo aqui, ó, esse símbolo que parece uma letra E. Na verdade ele não é uma letra E. Parece, mas não é. Ele é o símbolo do botão, é como se fosse o plástico ali do interruptor, né? Então é como se a gente usasse esse botão para apertar com o dedo, né? Então é a parte do botão. E esse é o contato, que a hora que eu apertar esse botão, esse contato fecha. E ele faz a condução elétrica desse ponto aqui de cima com o ponto aqui de baixo. Então, aqui em cima e aqui embaixo vai ser os locais que eu vou conectar meu fio para fazer a ligação desse comando elétrico. Da mesma maneira, aqui, ó, desse lado, nós temos um botão NF. Ou seja, ele está normalmente fechado. Se eu apertar ele, o contato dele abre. E aqui em cima é o local que eu conecto um fio e aqui embaixo é o local que eu conecto o outro fio. Da mesma maneira, aqui, ó, embaixo eu tenho um contato, um botão com um contato NA e o símbolozinho de retorno por mola. Então nós temos assim, se eu apertar esse botão, a hora que eu soltar, ele volta ao estado inicial através de mola. E também aqui a mesma coisa com o botão NF. Se eu apertar, o contato abre e ele retorna ao estado inicial por mola. Depois a gente vai falar sobre os outros elementos aqui, mas eu quero frisar mais 3 elementos. Aqui é o símbolo da nossa bobina do nosso contator. Então a bobina ela é simbolizada por um retângulo. Aqui em cima é o contato de um polo dessa bobina, de um extremo dela, e embaixo é o contato do outro polo da bobina. Então, a hora que eu colocar uma fase conectada aqui e o neutro conectado embaixo, eu vou ter ali 127 volts na bobina e ela vai energizar, criar aquele campo magnético que a gente falou e os contatos do contator vão atracar. Eu posso também ter bobinas que usam duas fases, né? Uma fase R em cima, uma fase S embaixo. Então, entre esses dois elementos, eu vou ter 220 volts e a bobina vai atracar. Outro símbolo aqui é o contato. Então, isso aqui é um símbolo de um contato. É um contato NA. Então, quando ele fecha, ele conecta a parte de cima com a parte de baixo. E o contato NF é a mesma coisa, só que quando eu energizo a bobina do meu contator, esse contato NF ele abre. Então, quando a gente faz um desenho de um diagrama elétrico, nós temos sempre a bobina. Então, a gente chama geralmente a bobina a gente chama de K. Então, o contator, por exemplo, imagina que a gente tem um circuito de comandos elétricos com vários contatores. O primeiro contator vai chamar K1. Então, quando eu for representar o contato daquele contator, apesar de estar aqui, né, os contatos estão aqui dentro, mas no meu diagrama elétrico eu vou representar ele num outro local e vou pôr lá K1, contato K1. Então, eu sei que aquele contato, quando eu acionar a bobina K1, aquele contato K1 vai abrir ou vai fechar, dependendo se ele for NA ou NF. Tudo bem até aqui, pessoal? Eu vou montar um circuitinho lá no CAD Simu para a gente ver isso que a gente viu aqui, essa parte de circuitos, para vocês conseguirem entender um pouquinho. Deixa eu ver. Vocês conseguem visualizar aí na tela o circuito que eu coloquei aqui? Não?
Eu vou dar um zoom aqui para melhorar. Ó, eu montei um circuitinho aqui. Bom, deixa eu ver se eu consigo aumentar. Hum. Deixa eu parar a simulação. Eu tava simulando. Peraí. Se eu consigo aumentar a nossa fonte aqui. Tá. Não consigo aumentar a fonte do software aqui. Bom, eu montei um circuitinho aqui. Eu pus L é a nossa fase e N é o nosso neutro. Eu montei um circuitinho que vai um contator K, o contato dele e um botão. Eu vou apagar tudo aqui para a gente montar desde o começo, para vocês verem como é simples a gente fazer montagem nesse simulador aqui. Pronto, começar do zero. Primeira coisa que eu vou colocar aqui, aqui ó, tem vários elementos, é que está bem pequenininho aqui, né? Talvez quem está com a tela menor não consiga ver, mas nós temos vários elementos aqui. Eu vou pegar esse primeiro aqui, ó, e vou colocar LN. LN é a nossa fase e neutro. Se você der um Ctrl R, Ctrl R, não, desculpa, não é Ctrl R, aqui ó, eu consigo virar e deixar na posição que eu quero. Então eu deixei ele deitado aqui. Eu vou pegar um botão. Vamos pegar um botão simples aqui. O contator, aqui é uma bobina de contator. Nossa bobina K. Aí eu vou ligar nosso fio aqui, ó, nossa fase. Peraí. Deixa eu parar aqui. Vou usar esse primeiro fiozinho aqui, fase. Liguei aqui. Liguei aqui. E fiozinho do neutro. É só você clicar e deixar pressionado o botão do mouse que ele arrasta a linha e faz a conexão, tá? Ó, montei um circuitinho onde tem um botão e a bobina do contator. Aqui tem um botãozinho de play, que a gente consegue simular esse nosso comando elétrico. Eu vou colocar um play aqui. A hora que eu fecho o meu botão e deixo o botão apertado do mouse, ele fica, é como se eu tivesse com o dedo lá. Se eu soltar, ele volta. Então vocês vejam, a hora que eu aperto, ele energiza a minha bobina K, certo? Então, ó, toda vez que eu aperto, ele energiza e ela fica cinza. Mas eu deixei sem contato nenhum, só pus a bobina aqui. Vamos colocar o contato agora. Eu vou pegar um contato normal aberto e vou colocar aqui, ó. Vamos simular aqui de novo, ó.
Vocês viram que a hora que eu aperto aqui, ó, eu energizo minha bobina, ela fica energizada, mas se eu solto o dedo, ela desenergiza, né? Porque o contato abre. E ó, pode ver que a hora que eu energizo ela, o meu contato K fecha junto também, né? Ó. Vocês estão vendo? Então eu vou parar a simulação de novo aqui. E eu vou conectar eletricamente esse contato dessa maneira, ó. Eu vou colocar ele também ligado na fase L. E aqui, ó. Deixa eu colocar um pontinho aqui também, de conexão. Então agora, ó, eu coloquei esse meu contato do contator K em paralelo com o meu botão. Tudo bem? Vamos ver agora como funciona? Ó, vou dar um play. A hora que eu aperto aqui meu botão, eu fecho a bobina, eu aciono a bobina e fecho o contato normal aberto. A hora que eu solto o meu botão, olha o que acontece com a bobina. Ela fica acionada. Porque o próprio contato aqui do contator K, ele está fechando a alimentação da bobina. Então, a gente fez aqui uma coisa que chama de contato de selo. É justamente para a gente apertar um botão, soltar o dedo do botão e o contator continuar acionado. Então, se eu depois montar o circuito de potência aqui dos contatos desse contator acionando um motor, nesse momento aqui o motor continua girando, mesmo que eu tire o dedo do meu botão. Entenderam? Se eu não tivesse feito esse contato de selo, a hora que eu tirasse o dedo do botão, o meu motor ia parar de girar. Então a gente chama isso aqui de circuito esse contato de selo. Tudo bem? Ah, mas como que eu desligo isso agora? Do jeito que está aqui, para eu desligar esse contator, eu teria que puxar um fio, ou cortar um fio, ou desconectar um fio. Então a gente coloca um botão NF para a gente conseguir resolver isso. Então eu vou baixar aqui. Vou colocar um botão NF. Vamos para baixo aqui. Vou colocar um botão NF. Ó, esse botão NF, ele está em série com a bobina. Vamos ver como funciona agora. Se eu apertar meu botão aqui, opa, deu algum erro aqui. Não, peraí, esse botão a gente vai ter que dar outro nome para ele. Aqui é S, vou mudar o nome desse botão. S2, e aqui eu vou chamar de S1. Pronto, agora são dois botões diferentes. Vamos lá. Aí, senão não dava certo, né? Vamos parar de novo, ó. Eu só renomeei o botão para ficar diferente um do outro, né? Esse é o botão S1, é normal aberto, e o botão S2 normal fechado. Vamos simular aqui. A hora que eu aperto o meu S1, ó, apertei e soltei. Energizou a bobina fechou o contato K, e o próprio contato K faz um selo e mantém a bobina do contator energizada. Para eu desligar agora, eu venho em S2 e aperto. Aí eu abri meu circuito, a bobina desligou, o contato K abriu e o circuito volta à condição inicial.
Tudo bem? Ó, fechou, abriu. Fechou, selo, fechado. Aqui, abro tudo. Tudo bem, pessoal? Então, eu coloquei no chat aí o nome do simulador para vocês baixarem lá. Põe no Google, você acha o site lá, você consegue baixar. Tem que digitar uma senha lá que já tem no próprio site que está lá. E vocês conseguem montar circuitinhos para simular. Quem não tem a possibilidade de usar o computador, a gente já tem aqui uma sugestão de aplicativo. A Isabela falou que baixou um aplicativo. Ela baixou, mas não usou, né? Então, quem tiver alguma sugestão, depois coloca para a gente aqui. Eu vou procurar também aplicativo para Android e para iOS que tenha essas funcionalidades para a gente usar também. Então, aqui é um circuitinho simples de contato de selo. E nas próximas aulas a gente evolui com um circuitinho um pouco mais elaborado. Eu vou pedir para vocês baixarem o PDF lá, aí vocês façam a leitura do capítulo 1 e do 2, capítulo 1 e 2, tá bom? Nesse tempo que vocês têm após a aula aqui. E na aula que vem, a gente continua com o assunto e faz mais circuitos de simulação aqui. Então, depois que a gente fizer alguns circuitos aqui de simulação, eu vou fazer isso também naquela bancada para vocês verem o circuito funcionando na bancada. Só para a gente matar a curiosidade aqui, eu vou colocar um contatinho aqui, ó, de potência. K. Vamos ver aqui, ó. Ó, a hora que eu fecho, ele fecha, a hora que eu abro, ele abre, né? Então vamos só ligar rapidinho aqui um motor para vocês verem. Motorzinho trifásico aqui, ó. Motorzinho, vamos ver aqui. Alimentação trifásica. Rapidinho aqui. Esse nesse. Esse nesse. Esse nesse. Meu terra. Aqui no terra. Aqui. 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 Vamos ver. Liguei. Fechou. Olha lá o motor girando. Né? Quando o motor está cinza, significa que ele está girando. Vou abrir aqui. Meu motor para. Ó, fechei. Acionou o motor. Abri. Desligou o motor. Então vejam, ó. Esses três contatos aqui são os contatos de potência. Então, do lado direito da minha tela, nós temos o nosso circuito de potência. Do lado esquerdo da tela, nós temos o circuito de comando. Então, vejam, se eu for usar esse contator aqui, ó, esses três contatos aqui de cima, esses três parafusos aqui de cima são os meus contatos. São, ó, 3 parafusos em cima e 3 parafusos embaixo. Então, é como se fosse aqui os números 135 em cima e 246 embaixo do meu contato de potência. São os contatos de potência. Os contatos de comando são esses contatinhos aqui da frente. Tem um normal aberto e um normal fechado. Então é como se eu estivesse usando só o normal aberto aqui para fazer o selo do nosso circuitinho. Então, com um contator e mais dois botões, um botão NA e um botão NF, eu faço um circuitinho que eu consigo acionar e desligar o motor trifásico, tá vendo? Ó? Bem tranquilo de fazer. Tá, só lembrando, né? Eu não falei do símbolo do motor. Então, o símbolo do motor trifásico, esse símbolo aqui é um círculo com um trezinho dentro, um M e uma senoide, mostrando que ele é um motor trifásico de corrente alternada, né? Então, aqui, ó, um circuitinho bem simples. Liga e desliga o motor com um contatinho de selo.
Então, nós fizemos aqui nosso primeiro circuito de comandos elétricos. Botão NA, botão NF, contator, contato de selo, contatos de potência, motor trifásico. Simples, né? Bem rapidinho, tranquilo de fazer. Ó, o Kevin falou que tem um aplicativo chamado Electric Animation, que é interessante. Ah, tá. Ó, Electric Animation, é interessante. Dá para simular os circuitos, mas não dá para montar, né? Só reproduzir os que estão lá. Legal, obrigado pela dica, Kevin. Então, KDE Simul, você consegue montar o circuitinho e ir simulando. Qualquer dúvida que vocês tiverem durante a semana, se vocês estiverem manuseando software, é interessante quem puder baixar o software e ir brincando com ele. Na aula que vem a gente brinca de novo e monta mais coisas lá. Aí depois, na semana que vem é feriado, dia 7 de setembro, né? Na outra, a gente faz mais umas montagens aqui. Aí eu crio uma lista de exercícios para vocês fazerem alguns exercícios no software. E a gente vai conversando ao longo dos dias. Tudo bem, pessoal? Por hoje era isso que eu queria passar para vocês. Eu vou parar a gravação aqui, mas quem quiser, estou disponível aqui no bate-papo para a gente continuar tirando dúvidas, tá bom?